Vocês estão bem, meus amigos? Sim. Estão felizes? Sim. Se você falar que você está tão bem em jejum, tem uma coisa errada aí. Se não caiu sua pressão ainda, você não desmaiou. Brincadeira, mas é muito diferente, né? Quando nós vemos, né? A gente já chega à presença de Deus com fome de verdade. Parece que as coisas mudam, né? Parece que o ambiente espiritual ele transforma um pouquinho. Esse é o poder do jejum, de nós estarmos mais mergulhados em quem Deus é, em quem Ele nos chamou para ser. E eu estou muito empolgado com essa semana, tem várias coisas aí acontecendo. E eu queria só dar 2 retornos antes da gente entrar aqui na ministração. Domingo anterior nós tivemos a votação aqui dos cultos, né, do horário do culto. E o horário vencedor, a partir do momento que nós trocarmos, né, de lugar, não vai ser agora, vai ser quando a gente se mudar, foi o culto das 10 às 11h30 da manhã. Olha os eleitores aí. Foram 27 votos desse. Foram 2 votos no culto das 17 e 18h30. Então, só 2 vencedores aqui nesse horário que a gente está fazendo. E 6 votos no culto das 18h30 às 20 horas. Então, quero só lembrar que isso aqui são só oportunidades, né? O nosso coração é realmente que nós vamos ter um domingo cheio de culto, onde todo mundo vai poder escolher o culto que vai estar, onde vai estar congregando. Amém. Aleluia. Qual o melhor horário, né, para você estar congregando ao Senhor? Então não se preocupe, se o seu horário não foi um dos seus votos aqui agora, né, não foi nesse momento, mas será a nossa multiplicação de culto e a gente vai expandir e ganhar esse bairro inteiro para Jesus. Amém? Outro aviso também é que sábado agora, sexta na verdade, sexta nós temos a Vigília Poderosa, amém? Então venha com os seus pedidos, nossa vigília vai iniciar às 8 horas da noite. Então venha aqui com sua família, com seus filhos, não sei, com seu vizinho, com seu papagaio, não sei o que você vai trazer, mas venha com alguém realmente para interceder o que Deus tem para fazer na sua vida. E no sábado, logo de manhãzinha, 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, quem aqui vai pro descendo lá em Curitiba com a gente? Glória a Deus! Então nós vamos estar indo com uma caravana no ônibus que vai sair aqui do Imperial, com 35 pessoas mais ou menos, lá para Curitiba, para participar de um dia inteiro de intercessão, de oração pela nossa nação. Então, o Descendo é um envio em massa de missionários que vai acontecer em todas as regiões do país. E a mais próxima de nós é em Curitiba, por isso que nós estamos indo ali com o time das nossas igrejas para Curitiba. Se você desejar ir, ainda tem vaga no ônibus, temos 5 vagas no ônibus, é só falar comigo, com a minha esposa, e aí você participa também desse momento. Amém? Eu acho que é mais ou menos esses avisos que eu queria reforçar aqui. Bora para a palavra? Pergunta uma pessoa do seu lado aí, você trouxe seu caderninho, você trouxe seu bloco de notas? Como que está a sua fome pela palavra do Senhor? Amém? Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em João 20, 21. João 20, 21. Pode ter, vamos começar no 19. Fala assim, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, que foi onde foi perfurado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, são retidos. Coloque a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, que essa palavra hoje ela venha não ser apenas no tempo que nós passamos aqui, mas que ela venha cair como uma revelação dentro de mim. Senhor, que realmente a Tua palavra ela venha ser transformadora. Ela venha ser como uma semente que frutifica, Senhor, mesmo passando muito tempo. Senhor, que a Tua palavra realmente não venha ter impedimento algum para o agir do Teu Espírito Santo na minha vida, através dessa palavra, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa ministração de hoje que eu quero compartilhar, ela é uma ministração dividida em 2 partes. Então, nesse domingo é a primeira parte, domingo que vem é o encerramento dela. Se chama assim: Feitos para a Glória. Feitos para a Glória.
Eu sei que é um termo um pouco sugestivo, quando você fala assim, feito para a glória, parece que a gente está falando a respeito de nós mesmos, né? Que nós fomos feitos para receber glória. E a gente gosta, né? Quando por algum motivo nós fazemos algo assim que é de valor, algo que as pessoas realmente se orgulham, a gente gosta de uma palma talvez, né? A gente gosta de um elogio, a gente gosta de algo que dá aquele acalento no nosso coração, como se a gente tivesse um desejozinho aqui dentro também por essa glória. Mas esse feitos para a glória, você vai entender aqui o que eu estou falando, não quer dizer a respeito das nossas próprias glórias, mas quer dizer a respeito desse verso aqui em João 20 e 21, que nós acabamos de ler, que fala o seguinte: e Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E Jesus, ele é carregado de glória, a glória de Deus, glória dos céus. Mas eu queria levantar um questionamento aqui nessa tarde, que nós venhamos descobrir quão profundo Deus estava querendo dizer, Jesus estava querendo dizer quando ele escreve esses versos. Primeiro a gente precisa entender, quando Jesus vira e fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. O que significa esse envio de Deus a nosso respeito? Quando Jesus fala assim, olha, do mesmo modo, da mesma medida que eu fui enviado lá do céu para alguma coisa, para algum propósito, eu pego esse mesmo propósito e eu envio vocês para o mesmo destino. Então nós precisamos enxergar que Deus está trazendo dois paralelos aqui nessa tarde. Primeiro que Ele está dizendo, da mesma forma então que eu vivi, para o mesmo propósito que eu vivi, você foi chamado para viver. Então a primeira base aqui dessa construção, dessa ministração que eu quero levantar aqui é que Jesus, Ele foi como se fosse o primeiro enviado pelo Pai. Amém? Jesus, ele é como se fosse a primícias do Pai, como se fosse o primeiro filho entre muitos irmãos. Abre Romanos 8, do 29 ao 30, fala assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os qual predestinou, esse também chamou, e os que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. O que significa isso? Significa que eu e você fomos chamados para sermos a mesma imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então Jesus, como o primeiro que veio, aquele primícia que veio do Senhor, ele não é algo que nós olhamos assim e falamos assim, meu Deus, é inalcançável. O padrão de vida de Jesus é algo inalcançável. Nossa, como Jesus andou nessa vida era inalcançável. Como Jesus caminhou em cima da vontade de Deus aqui nessa terra é inalcançável. A primeira mentira que eu quero destruir nas nossas vidas nessa tarde é que Jesus, ele é o primeiro entre muitos irmãos. E eu e você fomos chamados para ser sim a imagem e semelhança desse Cristo. Então Jesus, ele não é algo inalcançável. O estilo de vida dele não é algo inalcançável. Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, fala assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Paulo era tão convicto da imitação de quem ele era, da cópia real de quem ele era, que ele falava assim, olha, você pode me copiar, que se você copiar as minhas ações, as minhas decisões, a minha postura, a minha fala, você vai estar copiando a Cristo. Meu Deus! Não sei você, mas isso gera algo no meu coração. Hoje eu ainda não posso bater no meu coração e falar assim, será? Seja meu imitador do Gabriel, como eu sou de Cristo. Será que se as pessoas olhassem para mim e fossem imitando as minhas ações, elas seriam mais parecidas com o Cristo que Paulo está dizendo aqui? João 14, do 12 ao 13, fala assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu sei que esse versículo ele é muito conhecido, muitas vezes a gente foca no seguinte: e obras maiores fará. E a gente fala assim, meu Deus do céu, nós somos chamados para fazer obras maiores do que Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. A gente foi chamado para fazer, se Jesus ressuscitava morto, a gente tem que ressuscitar uns 10 na frente. Porque nós somos chamados para viver mais, fazer obras maiores que Jesus. Essas coisas não estão erradas. Mas antes desse trecho de obras maiores, vocês farão, ele fala o seguinte:
aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. As obras que eu faço. Sabe, todos esses versículos que eu trouxe aqui para você, de livros diferentes, de escritores diferentes, apóstolos diferentes, eles apontam para a mesma verdade. A verdade é que Jesus, ele foi apenas como se fosse o primeiro molde de uma chave. Né? Sabe quando você tira aquela chave original? Você tira uma cópia lá e ela tem que funcionar em todas as portas, mas copiando a chave original. E Jesus, ele foi como se fosse essa primeira chave que desse a abertura do reino dos céus para a nossa terra. E ele fala assim como eu sou essa chave que libera o reino dos céus para a terra, aquele que é meu seguidor também deve me copiar de igual forma que a chave também libere o céu, o reino dos céus sobre a terra. Então as ações que eu tomei, o como eu me movia sobre a terra, não é algo inalcançável, mas é algo que nós deveríamos olhar e falar assim: Senhor, como eu posso ser teu imitador? Senhor, como que eu posso ser uma cópia fiel de Cristo? Sabe, meu irmão, sermos uma cópia de Jesus não é algo inalcançável, mas é algo que Deus, ele deseja que dentro de nós tenha uma expectativa de sermos como o primeiro, como Cristo. Então, se eu não sei em qual etapa da vida você está, ou qual próximo de uma cópia de Jesus você está, mas eu quero dizer que existe este lugar de ser tão parecido com Cristo, de liberar o reino dos céus na mesma medida. Sabe, precisa existir dentro de cada cristão um anseio por realmente ser uma cópia exata e poder dizer assim: olha, pode ser meu imitador nos pensamentos, nas atitudes, no que for, porque eu estou copiando 100% a Cristo. Sabe assim, isso foi o que Paulo entendeu muito rapidamente. Ele passava por onde ele ia, implantando igrejas, pregando o evangelho, e dizia assim: olha, Jesus não está aqui no meio, mas eu, Paulo, estou. Jesus não está mais andando entre vocês, mas eu, Paulo, estou. E como eu estou imitando a Cristo, vocês podem olhar para mim e ter certeza que se vocês virem eu fazendo algo, Cristo faria do mesmo jeito. Se vocês verem eu conduzindo as coisas de uma forma, explicando o reino de Deus de uma forma, pode me imitar, porque eu sou o exemplo vivo de Cristo na terra. Eu sou a cópia exata daquele que também nos libertou e salvou, Sabe, a primeira coisa que nós devemos entender, em cima desse envio de Jesus para a terra pelo Pai, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, é que Jesus, ele não está apenas dando uma comissão para nós, mas ele está dizendo o seguinte: como o Pai me enviou, no mesmo modelo, no mesmo molde, no mesmo exemplo, eu também envio vocês. Então o que eu fiz não é algo inalcançável, é algo que o Pai também está enviando vocês. Amém até aqui? Amém. Jesus disse outra vez: que a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Claro que hoje, de forma literal, o Senhor até comentou aqui, tem pessoas no mundo que morrem por pregar o Evangelho. Tem pessoas que têm sido mortas hoje porque têm escondido Bíblias. Hoje nós não passamos por isso no Brasil ainda. Obviamente, quando Jesus está dizendo assim: eu também os envio como Deus me enviou, Ele não está dizendo que nós fomos chamados para ir ser pregados na cruz. Ele não está falando assim: olha, você nasceu com um propósito de também ser pendurado no madeiro e salvar a humanidade. Não é desse propósito que Jesus está falando aqui. Não é dessa modalidade de envio que Ele está dizendo. Jesus não está falando que o chamado de todo mundo aqui é igual, que o propósito de vida de cada um aqui é igual, de como você vai viver isso é igual. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo que assim como Deus Pai enviou Ele para vir morrer por nossos pecados numa cruz e depois ressuscitar, Ele estaria nos enviando para esse mesmo propósito. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é um envio dessa forma literal. Jesus não está dizendo: assim como eu fui chamado para a cruz, você também foi chamado para a cruz. Mas o que Ele está dizendo é assim: o que eu estar pregado numa cruz significa? O que o meu propósito de ser pendurado no madeiro significou? Para que Jesus fez tudo o que fez? Por que Jesus fez tudo aquilo que Ele fez? O que significa esse envio? Como Deus me enviou, eu também te envio.
Então a segunda parte, depois de nós entendermos que a missão de Jesus, o estilo de vida de Jesus não é algo inalcançável para o cristão, mas é algo que deveria ser desejado pelo cristão, de ser parecido com Cristo. A segunda parte disso, nós precisamos entender então qual que é a missão de Jesus. Se ele está dizendo que assim como ele foi enviado, Deus também me envia da mesma forma, então qual que foi a missão? Eu quero ler aqui com você, se você está anotando, exemplos práticos de como e qual que era a missão de Jesus. Em João 11:4 fala assim: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui a gente já conhece essa história, a história da morte de Lázaro. Lázaro era um amigo próximo de Jesus, e aí Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente e que possivelmente ia morrer. E aí ele fala assim: olha, não se preocupe que essa doença não é para a morte. Só que a gente sabe no decorrer da história que aqui Jesus não estava nem falando de uma morte física. Ele estava dizendo de uma morte mesmo espiritual, porque Lázaro veio a morrer. Lázaro morreu e Jesus chegou muito depois e ressuscitou Lázaro. A gente sabe o fim da história. Mas ele fala o seguinte: essa doença não é para a morte, mas qual o propósito dela? Mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Outro exemplo, João 9, do 3 ao 5. João 9, do 3 ao 5. Fala assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui é uma história onde os discípulos estavam questionando Jesus, perguntando acerca de um cego de nascença. Perguntando para ele assim: Jesus, para ele nascer cego, quem foi que pecou na família dele? Senhor, para ele estar cego assim, onde foi o erro? A Bíblia fala que você castiga até a quarta geração, quinta geração. Quem foi que pecou? E aí Jesus repreende, falando assim: olha, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas a situação dessa enfermidade, a situação da cegueira, tinha um único propósito. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus, se manifestassem a glória de Deus. Próximo, Mateus 15:31. Fala assim: o povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Aqui é um relato sobre a trajetória de Jesus, por onde ele ia passando. Fala que todo o povo, as multidões ficavam maravilhados, porque mudos que não falavam agora falam, pessoas que eram aleijados recuperavam a plena saúde, os coxos começavam a andar normalmente, os cegos passavam a ver. E aí ele fala o propósito da manifestação de Cristo por onde ele passava, e glorificavam o Deus de Israel. Mateus 5, do 13 ao 16, fala assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada do alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não sei se você conseguiu pegar a chave assim, o que esses versículos estão dizendo. Os primeiros versículos que eu peguei aqui é sobre qual era o propósito, a destinação das ações de Jesus. Jesus ele não ia passando, curando as pessoas simplesmente por curar. Ele não passava ressuscitando mortos simplesmente por ressuscitar. Ele não entrava numa cidade como quem não tinha nada para fazer ali. Mas todas as ações que Jesus fazia, mesmo que talvez ele não conhecesse anteriormente, mas quando ele encontrava uma dificuldade, quando ele encontrava uma enfermidade, ele dizia o motivo que aquilo estava acontecendo. Ele falava assim: a única razão dessa situação está acontecendo e da cura que vai se manifestar é para que o meu Pai seja glorificado, é para que Deus seja glorificado. E aqui em Mateus 5, que nós acabamos de ler, ele fala exatamente a mesma coisa. Vou ler só o finalzinho para vocês. Fala assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros,
Ou seja, que as ações de vocês sejam vistas diante dos outros, que as pessoas possam olhar para vocês, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Primeiro ele explicou o estilo de vida, qual era a missão dele. Tudo o que ele fazia era com o único propósito, que glorifique a Deus que está no céu. E depois ele explica, olha, se você quer fazer uma ação também, se você quer ser um seguidor de Jesus, se você quer ser uma cópia exata, eu vou mostrar para você o que significa o fruto de cada ação sua. O porquê que você vai fazer ou não vai fazer uma coisa. O porquê que você vai para um caminho ou não vai para um caminho. O porquê que você vai falar uma coisa ou não vai falar uma coisa. Como você vai se mover sobre a terra. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe, tudo que Jesus fez foi para um único propósito, de glorificar a Deus que está no céu. Então a missão exclusiva de Jesus e todas as ações que ele fez, o envio dele sobre a terra, tinha um único propósito: glorificar a Deus que está no céu, glorificar ao Pai com a sua vida. Sabe, por isso que quando nós lemos aqui esse versículo, como o Pai me enviou, aí eu também vos envio, muda o sentido. Muda o sentido. A revelação disso significa o seguinte: que se Jesus veio para a terra com uma única missão, você vai entender o que eu estou falando. A missão de Jesus não foi ressuscitar Lázaro. A missão de Jesus não foi curar os enfermos. Essas coisas foram um intermédio pelo qual ele conseguia glorificar a Deus que está no céu. Foi um meio que ele encontrou para glorificar a Deus. E ele fala, assim como o Pai me enviou para que ele fosse glorificado, eu também te envio, para que na sua vida você também glorifique a Deus que está no céu. Então, assim como o propósito de Deus era glorificar a Deus em vida, Jesus era glorificar a Deus em vida, o nosso propósito também é glorificar a Deus em vida. 1 Coríntios 10, 31 fala assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Se nós acordamos, seja para a glória de Deus. Se nós trabalhamos, seja para a glória de Deus. Se nós vamos visitar alguém, que seja para a glória de Deus. Se eu estou conversando com alguém, que seja isso para a glória de Deus. Se eu vou me alimentar, comer ou beber, façam isso para a glória de Deus. Tudo então que nós fazemos tem um único propósito: que Deus seja glorificado. Sabe, quando ele fala façam tudo para a glória de Deus, ou quando um pouquinho antes, quando ele fala assim, ou fazem qualquer outra coisa, ele está dizendo, meu irmão, que não existe um mapa. No reino de Deus não existe uma linha do que, não, se você entrar neste lugar aqui, você não está glorificando a Deus. Não está na Bíblia escrito onde você deve estar. Digo literalmente, se você deve comprar no mercado A ou comprar no mercado B, se você deve trabalhar na empresa A ou trabalhar na empresa B, não está escrito essas coisas, mas ele deu uma bússola para nos orientar. Tudo que você for escolher, tudo que você for fazer, você precisa pensar em uma coisa: fazer tudo para a glória de Deus. Essa decisão que você está tomando vai me glorificar ou não? Essa empresa que você está trabalhando está me glorificando ou não? Esse relacionamento que você está me glorificando ou não? Não é como se Deus tivesse dado um mapa para a gente, mas Ele deu uma bússola que nos guia. Cada decisão nossa deve ser com esse coração: eu estou aqui por um propósito. Assim como o Pai enviou Jesus para a glória dele, eu também sou enviado da mesma maneira para a glória de Deus. Será que as minhas decisões estão me levando a realmente glorificarem a Deus? Sabe, é tão interessante quando nós vamos estudar um pouquinho a respeito da história mesmo, da vida de Jesus sobre a terra. A primeira coisa que eu vejo sobre a trajetória dele é que não foi muito longa. Ele viveu seus 33 anos. A maioria de nós aqui tem mais que isso. Eu estou chegando lá. Até uma dor. Brincadeira. Quando eu entendo que o meu propósito máximo na minha vida não são coisas dessa terra, mas eu tenho um único objetivo, que é glorificar a Deus, o tempo que eu passo nessa terra já não importa. Importa o fruto das minhas ações. Jesus não viveu 40, 60, 70 anos. Importa que o tempo que ele viveu foi para a glória de Deus.
Você entende que quando eu percebo que tudo na minha vida só tem um objetivo, que seria a glória de Deus, a perspectiva, a minha visão de vida muda completamente. Onde eu vivo muda. Não tem a ver mais com qualidade de vida talvez, mas tem a ver com a glória de Deus. Onde eu trabalho não tem a ver mais com recursos financeiros, se eu ganho mais ou menos. Tem a ver com a glória de Deus. A resposta que eu dou de um e-mail para o meu chefe, para qualquer outra pessoa, não tem a ver com essa pessoa, mas tem a ver com a resposta estar glorificando a Deus. Você consegue compreender? Isso eu levo para as nossas casas. A resposta que eu dou para minha esposa não tem mais tanto a ver com ela, mas tem a ver a resposta que está saindo da minha boca, está glorificando a Deus. As decisões que eu faço estão glorificando a Deus. Sabe, é tão interessante porque às vezes a ação que nós tomamos de glorificar a Deus é algo que nós queremos. Por exemplo, eu amo estar casado. Todo mundo aqui, quem é casado aqui, glória a Deus. Então eu sei que a decisão de Deus, Deus ama a família. Então honrar a Deus, glorificar a Deus eu vou me casar também. Então a minha vontade está junto com a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Ou por exemplo, se eu estou com uma enfermidade, Deus deseja a cura para essa enfermidade. Então eu desejar a cura é glorificar a Deus. Então é fácil, porque eu não quero ficar com uma enfermidade, já não é. Ninguém quer ficar doente aí a vida inteira. Então existem ações ou decisões ou expectativa onde a nossa vontade é a mesma vontade de Deus. Por exemplo, a prosperidade bíblica. Ninguém quer ser miserável, amém? Mas existe uma prosperidade bíblica. Então desejar isso é ruim? Não é ruim, quando o nosso coração não está nisso. Só que, olha como é fácil. Deus deseja me prosperar e eu também desejo ser próspero. Olha que maravilha. Aleluia. É como dar comida para quem está com fome, não é? É lindo. Quando as minhas ações, quando as minhas decisões, elas casam com um propósito que glorifica a Deus, é muito bonito. Mas o que eu quero falar para você aqui nessa tarde é que a maioria das vezes, escuta, a maioria das vezes, as decisões que vão glorificar a Deus vão contra a nossa vontade, o nosso desejo. A maioria das vezes. E eu quero pegar um exemplo sobre Jesus a respeito disso. João 6, do 38 ao 40. João 6, do 38 ao 40. Fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui são palavras de Jesus a respeito da missão dele, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Não é estranho? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1. A vontade deles é igual. Porque ele vira e fala assim: olha, eu não vim fazer a minha própria vontade. A gente precisa entender que Jesus era 100% Deus sobre a terra, mas era também 100% homem. E ele expressa para nós que, como humanidade caída dentro de nós, que nós somos ainda, existe uma batalha interna dentro de nós, dizendo o seguinte: existe a vontade de Deus e a vontade do homem caída dentro de nós. E ele fala: olha, eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Guarda essa informação, essa diferença de vontades entre a vontade de Deus, que é soberana sobre nós, e a vontade nossa, interna. Agora, o que significa que ele não veio fazer a vontade dele mesmo? Sabe, é mais do que simplesmente não olhar para si. Ah não, Jesus não estava olhando para si, ele estava olhando a respeito do que Deus tinha. É sim também isso. Sabe, é mais do que uma diferença de entendimento. Ah não, Deus quer isso e Jesus quer isso. Quando ele fala esse verso, que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou ele, Deus. Qual que é a diferença? João 6, do 38 ao 40, fala o seguinte, foi o que a gente acabou de ler: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Outro trecho, quando ele está também no jardim de Getsemane, que ele está pronto para ser ali preso.
E ele pede para os discípulos orarem para não entrarem em tentação. E ele mesmo está orando a respeito disso, para não entrar em tentação e não glorificar a Deus nas suas ações. Ele fala assim, Lucas 22, do 41 ao 42. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se você quiser, afasta de mim esse cálice. O cálice que ele está dizendo aqui é sobre ser entregue para a morte. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Você consegue perceber? Jesus ele queria a mesma vontade de Deus. Só que como homem, existe algo aqui dentro. Só que Jesus entendeu isso. Jesus entendeu a parte humana dentro dele que combate com as vontades e desejos de Deus que é soberano. E ele fala o seguinte: olha, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim todo esse caos que vai passar sobre mim. Mas se não for da tua vontade, que seja feita a tua e não a minha. E a gente sabe o decorrer da história. Jesus foi pego, ele foi pisoteado, foi cuspido, ele foi aprisionado, chicoteado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus entendeu algo que nós devemos entender também. Que existe uma forma consciente de viver, que nós não estamos aqui nessa terra para expressar as nossas próprias vontades e desejos caídos e pecaminosos, mas nós estamos aqui nessa terra para refletir a vontade de Deus em tudo que nós decidimos fazer. Sabe, lembra que nós somos feitos para a glória de Deus? Que a nossa missão é para glorificar a Deus nessa terra? Eu estava dando uma pesquisada o que significa no original a palavra glória. Em hebraico, a palavra glória significa kavó. Kavó. Significa assim, uma ideia de peso, de medida, um valor, uma importância. Em grego, a palavra glória significa doxa, que significa assim, opinião, reputação, reconhecimento. Então, glória, no seu original, ele está dizendo o seguinte: qual peso maior eu dou? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu dou glória a Deus, eu estou dizendo que eu dou peso, dou uma importância maior para Deus a respeito de algo. Quando a Bíblia fala que nós somos feitos para a glória de Deus, está dizendo o seguinte: que as minhas ações, elas têm um peso maior, que é as ações correspondentes à vontade de Deus, e não a minha. Dar glórias a Deus quer dizer a quem você está dando maior importância, maior peso. Por exemplo, eu dou mais valor, eu dou mais autoridade para a palavra de Deus ou para a palavra de um médico? Para quem eu dou mais glória? Para quem eu dou mais peso? Dar glória a Deus é dar um peso da sua palavra. Viver para a glória de Deus é dizer quem você dá mais valor para vós, de Deus ou de qualquer outra pessoa. Sabe, esse é o grande desafio. Muitas vezes nós vivemos um estilo de vida que dá glória a pessoas, ou seja, que as minhas ações, elas dão mais valor, porque uma pessoa vai achar, porque o fulano vai achar, porque o meu vizinho vai achar, minha familiar vai achar, do que um peso, um valor, porque Deus vai achar. Às vezes as nossas ações, elas dão mais valor para o que eu vou achar, nós mesmos vamos achar, do que Deus vai achar a respeito disso. Sabe, dar glória a Deus é dar valor, ou a Ele, ou a qualquer outro. Quando eu decido dar mais valor à voz de outras pessoas, é como se eu dissesse o seguinte: faz conta que eu estou numa situação aqui que o Carlos está me pedindo para fazer alguma coisa errada. Misericórdia, Carlos. Está amarrado. E aí eu viro para o Carlos e falo assim: meu Deus do céu, o Carlos é meu chefe. Se eu não fizer o que ele está me pedindo, meu Deus do céu, vai dar errado. Então eu vou lá e faço o que o Carlos está me pedindo, mesmo que seja errado. Então eu estou dando glória à vida de Carlos. Estou dando glória a ele. Eu estou dando mais valor ao Carlos do que a Deus. Sabe, eu lembro de uma situação no meu trabalho que eu comecei, logo no começo da minha carreira profissional, eu comecei na área comercial, de agências de turismo. E aí, já passei por tantas situações. Uma delas, minha chefe que estava do meu lado, ela sentava aqui do meu lado, ela falou assim: Gabriel, olha, fulaninho vai te ligar aí, e você vai dizer que eu não estou. Meu Deus, eu gelando aqui.
E eu torcendo para toda vez que eu atender, ela realmente não está. Porque se ela não está, eu realmente não estou mentindo. E aí perdurou essa frase. Por algum tempo, realmente ela não estava. Só que teve uma vez que essa pessoa que ela me pediu ligou. E ela estava do meu lado. E aí ela viu e ela falou: atende. Eu atendi. E ela com a expectativa do seguinte: Gabriel vai dizer que eu não estou. Só que na minha consciência ficou assim: meu Deus do céu, a quem eu dou mais valor? A meu chefe ou a Deus? Eu virei para esse telefone e falei assim: olha, a minha chefe está aqui, mas ela não pode falar nesse momento. Desliguei. Gente, o tanto que eu ouvi no meu orelha: você não pode fazer isso, você tem que fazer o que eu estou te mandando, eu estou te dando uma ordem e tal. Eu falei assim, eu virei para ela e falei: olha, não vou mentir o que você está pedindo. Eu dou mais valor, eu dou mais glória a Deus com as minhas ações do que as pessoas. Teve outra situação, por exemplo, eu analisava contratos. E aí, por vezes, não foi uma vez, não foi duas, eu recebi envelope com contrato com dinheiro lá dentro, para eu deixar passar o contrato. Tem noção? Eu podia dar mais valor àquele dinheiro, àquele contrato ali, ó, no gato. Mas eu falava assim: misericórdia. Porque a pegada da multa estava no meu chefe, ó, você que resolve. Porque eu dou mais valor, eu dou mais glória a Deus com as minhas decisões. Sabe, às vezes isso é prejudicial para nós. Às vezes dar mais valor para a voz de Deus é prejudicial para nós aqui na terra. Só que você precisa compreender que o único propósito de você estar vivo não é para você dar mais valor, ou peso, ou glória para pessoas, ou nem para você mesmo, mas para Deus. Quando você compreende que a única razão de você estar vivo é para a glória de Deus, tudo que aparece diante de você agora é a oportunidade de você glorificar a Deus ou qualquer outro. De você dar glórias a Deus ou glorificar com a sua vida outras pessoas e outros deuses. Sabe, quando nós compreendemos isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor esse título da ministração: feitos para a glória. Não é para a sua glória, não é para você mesmo, mas nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para que toda a nossa vida apontasse para uma única direção. Sabe, meu irmão, todas as decisões que você toma, você deve perguntar: isso glorifica a Deus ou não? Essa ação glorifica a Deus ou a mim mesmo? Essa ação é vantajoso para mim, por isso que eu estou tomando essa decisão? Ou estou tomando essa decisão porque eu não estou medindo a minha própria vida, mas eu estou medindo o único propósito da minha existência: glorificar a Deus. Sabe, isso muda tudo nas nossas vidas. De repente, como você resolveu uma situação, às vezes a gente vira e fala assim: olha, saí vencedor em tal situação. Só que você vai ver que como você resolveu essa situação, não glorifica nada a Deus. Então você não saiu vencedor dessa situação. Por mais que aqui nessa terra você parece que resolveu, se essa situação não foi resolvida de uma forma que glorifique a Deus, não foi bem feita. Sabe, às vezes a gente até tem uma coisa que acontece, que a gente fala assim: olha, eu já ouvi isso algumas vezes: Gabriel, eu sou uma pessoa muito verdadeira, se a pessoa vir falar comigo aqui, eu vou falar a verdade na cara dela. Aqui não, gente, misericórdia. Amém. Mas acontece. Só que se eu penso que a situação que eu tenho para resolver tem um único propósito, que é para que Deus seja glorificado, de repente não é a minha opinião que importa, não é a forma que eu falo do jeito exaltado que importa, mas importa é que a resolução dessa situação glorifica a Deus de alguma forma. Sabe, como você tem vivido os seus dias, como você tem influenciado as pessoas, como você tem se manifestado no seu trabalho, como você tem sido íntegro lá, tem sido para a glória de Deus. Se você estivesse escrevendo as suas ações no caderno, nessa última semana, qual delas foram feitas para a glória de Deus? E qual delas foram visando um benefício próprio, muitas vezes? Sabe, às vezes a vontade de Deus, ela é a mesma das nossas, como nós falamos aqui. Aí é muito fácil. Não é que elas não glorificassem a Deus quando a decisão de Deus é a mesma minha decisão. Ela glorifica a Deus sim. Só que existem muitas vezes que a vontade de Deus, ela destoa do meu desejo como homem. Ela é diferente. Porque ela vai trazer uma dor, ela vai trazer uma responsabilidade que eu não queria, ela vai trazer uma
importância que eu não queria, ela vai trazer, não sei. Aqui no caso de Jesus, o ser obediente, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus levou isso tão a sério, de glorificar a Deus, que ele foi até as últimas consequências disso, que era glorificar a Deus com a sua própria vida. Tanto que ele vira ali no Getsemane, no jardim, e ele fala assim: Jesus, se for possível, eu te afasto. Afasta de mim esse cálice, se tiver outra opção. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque Jesus entendia, ele tinha um único propósito sobre a terra: glorificar a Deus com as suas ações. A missão de Jesus sobre a terra foi expressar um estilo de vida onde a humanidade vive para a glória de Deus. E hoje nós estamos aqui vivos para cumprir ou não essa missão, para glorificar a Deus dia após dia, de poder deitar na sua cama e falar assim: olha, o meu dia foi inteiro para a glória de Deus. O meu ontem foi inteiro para a glória de Deus. O meu amanhã vai subir como glória para Deus também. O meu depois de amanhã também vai subir como glória para Deus. A minha família, as minhas finanças, o meu tempo, os meus dias. Se eu entendo que a única razão do meu viver é buscar meios de glorificar a Deus, tudo na minha vida muda. Se eu fui humilhado, pouco importa. Porque essa humilhação, ela tem um único propósito: de que Deus seja glorificado. E é tão engraçado porque aí tudo começa a fazer sentido quando a Bíblia fala assim: felizes são, os humilhados, porque eles serão exaltados. Eu começo a entender isso. Porque a humilhação não é uma guerra minha contra outra pessoa. Ah, não, alguém me humilhou. Não. A humilhação que acontece é simplesmente uma oportunidade de você glorificar a Deus com as suas ações ou glorificar a si próprio. Esse glorificar a si próprio muitas vezes é: eu saí por cima, eu venci aquela situação. Tinha alguém me humilhando, eu passei por cima daquela pessoa, eu venci. Você pode ter vencido sobre a terra, mas você não cumpriu o propósito que Deus te mandou aqui. Como o Pai me enviou, eu te envio, para que Deus fosse glorificado em cada decisão sua. Se você tem passado por cima de pessoas, se você tem mentido, se você tem vivido em falta de integridade, você pode estar perfeito aqui nessa terra, mas você não está cumprindo a única coisa que você foi enviado para fazer, que é glorificar a Deus com suas ações. Se eu fui humilhado, tudo bem, porque nessa situação eu consegui cumprir o propósito de Deus, de glorificar a Deus. As situações não acontecem mais para o meu mal ou para o meu bem. Ninguém está a favor ou contra mim, são só situações. E como qualquer situação, assim como Jesus enfrentou, ele glorificava a Deus. Não, mas quem foi que pecou para esse menino nascer cego? Ninguém. O único propósito dessa situação aqui é para que o Pai seja glorificado. Ah, não, mas Lázaro vai morrer, Lázaro está morrendo, meu Deus do céu. Mas essa doença não é para a morte. Vocês vão ver como meu Pai vai ser glorificado. Sabe, você consegue compreender as situações que acontecem na sua vida quando você entende isso? Não estão mais querendo te derrubar, passar a perna, não existe isso. Existe um único propósito. Deus está te dando a oportunidade de glorificar uma vida. Mas para que eu tenha a oportunidade de cumprir a missão de glorificar a Deus, se me roubaram algo, qual ação glorifica a Deus? Sabe, eu tenho uma história parecida com isso, engraçada com isso aqui. Quando em 2019, a gente fazia ações em um abrigo, um orfanato lá em São Paulo, estou acabando já. E a gente pegava os adolescentes lá e fazia ações com eles, dava acampamento, dava para casa, tudo. E aí, numa dessas ações, eu fui levar eles para um parque da animação. E eu nunca fui roubado na minha vida, Não sei porquê, mas glória a Deus, Nunca fui roubado. Aí, nesse dia, eu fui levar os meninos lá para o parque. Era de noite já, umas 8 horas. E aí, a gente estava lá e tal. E aí, um dos meninos lá me pediu o celular. Eu falei assim: pode pegar, Dei o celular para ele, que ele queria copiar uma coisa que estava no celular dele. Aí, nesse passo, veio um menino de bicicleta e falou assim: é assim, estava o meu celular e o celular dele, Eu falei assim: eu podia ter pegado o celular do menino, Mas pegou o meu celular, e dali eu e os meninos correndo pela rua atrás desse menino de bike. Não achamos. Do nada achamos uma viatura da polícia, entramos na viatura da polícia, corremos a aclimação tudinho atrás do celular. Não achamos o menino com o celular. E aquilo ficou no meu coração: não, mas eu preciso atrás desse menino.
aquele bairro pequeno, dá pra chegar lá, dá pra achar junto. Esse cara vai querer vender o celular em algum lugar, vou dar um jeito. Fiquei bravo dentro de mim. Aí a melhor coisa que eu fiz foi chamar o Matheus, o irmão da minha esposa. Falou assim: Matheus, você tá com o carro aí, vamos atrás desse cara. Com o meu celular. Pegamos o adolescente no outro dia, no carro do Matheus, e fomos atrás do carro. Não, o cara vai ter que dar o celular, Só que o Matheus, vocês conhecem o Matheus tem um jeito peculiar, né? Beleza. Estamos passando assim, um dos adolescentes reconheceu o ladrão. O Matheus pegou o carro dele, sem noção. Pegou o carro dele, acelerou para cima do cara, jogou o carro em cima do cara na calçada. Aí as crianças, eu fico pensando hoje, esse dia, estou com um monte de menor dentro do carro, correndo, como é que eu explico isso, né? Ei, tu! O cara foi, fechado pelo carro assim, parou assim, gelado, no meio da rua. Não sabia para onde ia, né? Aí o Matheus abriu a janela, da minha janela pro lado do cara. Aí sabe quando ele abaixou a janela, eu gelei. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei calado. Aí o Matheus do volante virou assim e falou assim: ô irmão, qual que é o seu nome? Vem aqui. Aí chamou o cara. Olha, eu estava passando por aqui, eu senti de orar por você. Posso orar por você? E eu em choque do cara. Ele estendeu a mão, a gente orou pelo cara, o menino foi embora. E aí ele virou para mim e falou assim: Gabriel, a Bíblia fala que quando você ora pelos seus inimigos, cai sobre a cabeça deles como se fossem brasas vivas. E essa ação glorifica a Deus. Ali eu entendi que eu tinha duas opções: de sair com uma mão por cima e atrás do menino jogar, não sei. Mas eu fui ensinado em algo uma ação que poderia glorificar a Deus. E foi a decisão que nós tomamos ali. Eu quero contar isso para você só como um exemplo. Todas as situações que nos aparecem, quantas vezes nós já não fomos roubados aqui, sei lá, tantas coisas, né, que a gente já passou, mas não importa. Importa que a minha decisão é glorificar a Deus ou não. Quantas vezes no meu trabalho pessoas tentaram talvez me passar a perna, mas não importa. Importa que eu fui chamado para a glória de Deus. Eu não preciso revidar. Porque o revidação não glorifica a Deus, significa que eu estou dando mais valor àquela pessoa, ou ao meu trabalho, ou até a mim mesmo, às minhas vantagens, do que a Deus. Mas quando eu entendo que a única razão da minha existência é para a glória de Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Sabe, no final da nossa vida, quando nós fomos recebidos por Deus, Ele vai te fazer uma pergunta. Ele vai falar assim: olha, lembra que Jesus foi enviado sobre a terra? E Ele falou que assim como Ele foi enviado, eu também estava enviando você. Assim como eu enviei Jesus sobre a terra para me glorificar, Jesus ele deixou claro nas ações, nos estilos de vida e até no seu discurso, de que você também deveria fazer o mesmo. De que você também deveria, nas suas escolhas, ser para a glória de Deus. E a pergunta que ele vai fazer é: a sua vida foi para me glorificar? Em Romanos 1, 21 ao 22, eu quero encerrar com isso, fala assim: porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se escureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram-se tolos. E aí, é só uma descente. Mas eu quero reportar aqui uma vez que nós temos o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, que é que a nossa vida glorifique a Ele. Será que nós vamos estar nesse trecho aqui? Não glorificaram como Deus, nem deram graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Ah não, você não entende que aconteceu isso. Ah não, você não entende que aquela pessoa fez aquilo. Ah não, você não entende. Tornaram-se nulos em seu próprio raciocínio. E o seu coração se escureceu, dizendo que eram sábios, mas eram tolos. Sabe, eu quero estar do lado, não do lado que procurou o benefício próprio, não do lado que procurou uma vida cheia de prazeres, cheia de glória própria, ou que tomou todas as decisões pensando no seu próprio benefício. Mas eu quero poder chegar diante do Senhor e
falar assim: Senhor, assim como você enviou Jesus, com um único propósito, que você fosse glorificado. Senhor, eu talvez não glorifiquei o Senhor com toda a minha vida, porque se eu olhar para trás, meu irmão, eu sei que eu não glorifiquei a Deus com toda a minha vida. Mas eu quero chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, com a maior parte das minhas ações, Senhor, com toda a minha vida, eu busquei glorificar ao Senhor no que eu fazia. Senhor, às vezes eu errei. Senhor, às vezes eu fracassei na minha escolha. Mas a maior parte das minhas decisões foi querendo que você fosse glorificado. Sabe, essa é a resposta que nós devemos chegar diante de Deus, com toda a humildade, mas dizendo: Senhor, eu quis que a minha vida fosse para a tua glória. Amém. Sabe, enquanto o Gabriel louva aqui, eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. E que você falasse assim: Senhor, você sabe que até aqui eu vivi de determinada maneira. Senhor, você sabe que até hoje, até essa minha idade, hoje, eu vivi, não sei se foi para a tua glória ou não. Sabe, meu irmão, mas existe uma decisão nas tuas mãos nessa tarde. Existe uma escolha nas tuas mãos nessa tarde. E a escolha é muito clara. Quem você irá glorificar com a sua vida?